O Japão realmente não ficou parado e ele já está agindo e retaliando as tarifas dos Estados Unidos, mas não com outras tarifas. O que eu quero explicar hoje nesse podcast é um pouco da situação complicada, praticamente uma arapuca monetária que o Japão está vivendo hoje e como eles estão driblando isso e tentando de todas as formas encontrar várias soluções para esse problema. Mas primeiro a gente precisa entender um pouco do contexto atual. Então você tem hoje um grave problema que já acontecia há décadas no Japão de deflação, etc., de economia que ficou estagnada, existe um problema demográfico muito grande, inclusive, só que nesse exato momento nós estamos com uma mudança drástica em relação a toda a base que vinha acontecendo na economia até então, onde nós tínhamos ali um iene cada vez mais fraco e você tinha juros praticamente zero ou mesmo negativos. Eles ficaram assim durante 17 anos. E agora você está vendo um movimento contrário. Então todo mundo alerta ali em relação aos juros, principalmente o de longo prazo no Japão. Então esse aqui são juros de 30 anos. Você percebe uma tendência de alta já há vários meses, mas ela veio se acelerando nos últimos meses, criando ali um grande medo em relação ao que pode acontecer com a dívida do Japão, porque o Japão é hoje o país mais endividado do mundo em relação ao seu próprio PIB, né? Já passa ali dos 260%. Só que o Japão, por outro lado, ele vinha tendo toda uma política de controle dos seus próprios juros, porque o maior detentor da dívida é o próprio Japão. E aí você acaba criando uma forma meio que mascarada de eliminar a sua própria dívida, porque se você coloca isso no seu balanço e deixa chegar o final ali da maturidade daquele título, ele simplesmente vence e você o paga, só que você está pagando para você mesmo. Então o Japão vinha controlando a taxa de juros justamente dessa forma, fazendo essas compras. Só que ele tirou o pé do acelerador nesse exato momento, né, em relação a isso. Ele veio intervindo, ou querendo fazer menos intervenções, só que quando você junta uma série de supressões desses juros, eles começam a aparecer cada vez mais, principalmente quando você tem um mundo inteiro com uma expectativa maior de inflação. Então, forças inflacionárias que vêm ali entrando no Japão, mas também no mundo inteiro, vêm fazendo bonds, não somente do Japão, mas do mundo inteiro, subir, principalmente nos de longo prazo, como você está vendo aqui. E isso veio se refletindo no que a gente chama de carry trade, ou seja, as entidades japonesas que pegaram iene barato para poder, com juros baratos ou zero, para poder usar isso e investir nos Estados Unidos, já vem sendo uma posição cada vez menos favorecida, fazendo com que isso acabe tendo que ser repatriado para o Japão, porque afinal de contas você não quer ter um custo no seu curto prazo cada vez mais alto para pegar dinheiro no Japão e tendo ali também um problema nessa arbitragem junto com os Estados Unidos, apesar de que os juros americanos continuam subindo. Então é sempre um jogo relativo, só que se você está muito alavancado no Japão, isso pode criar problemas e você é obrigado a voltar, porque o que você emprestou para os Estados Unidos está no longo prazo, né? E o que você pegou emprestado está no curto prazo e você precisa fazer essa renovação a todo momento. E isso se refletiu no iene. Então quando você tem o capital voltando para o Japão, ele acaba fazendo o iene ficar mais forte, né? Você tem mais dólares entrando. Em princípio, isso parece ser uma boa notícia, porque dá ali um pouco mais de força para o iene. Só que, infelizmente, não se trata de um crescimento específico, se trata muito mais de uma posição defensiva, criando ali alguns problemas ali para o Japão em relação à sua própria economia. Então, baseado nisso, o Japão começou a agir e fazendo uma série de medidas consideradas até drásticas, como um grande pacote de estímulo. Mas antes de eu falar sobre ele, você percebe que isso cria bastante incerteza no mercado e às vezes você fica sem saber como investir, como que o Japão afeta a minha vida, como que a China, os Estados Unidos, tudo que ocorre afeta os meus investimentos. Você pode fazer uma revisão gratuita escaneando esse QR Code para falar com a nossa equipe e a gente pode ajudar você a mudar um pouco e se adaptar a todas essas circunstâncias. Agora, se você quiser entender bem sobre o carry trade, o que está acontecendo no Japão, como que o Japão consegue se manter até hoje, por que a dívida do Japão não explodiu, eu tenho inclusive artigos específicos que eu coloquei no meu Substack, no link aqui na descrição
abaixo. Você pode inclusive ver como eu invisto meu próprio dinheiro também, seguindo o meu portfólio no Substack e também se tornando membro do próprio YouTube aqui no botão Seja Membro. Perfeito? Então vamos lá. O Japão ele colocou agora um novo pacote, ele anunciou um novo pacote de estímulos de 900 bilhões de ienes para poder combater as tarifas do Trump. Então é uma forma diferente de você combater, não tentando ali brigar para ver quem coloca uma tarifa maior, como estava acontecendo ali com a China. O Japão não quer jogar esse jogo, mas ele precisa proteger a sua economia. Ou seja, o que ele está fazendo? Uma bazuca fiscal de gastos públicos, que é literalmente a famosa impressão de dinheiro, onde você começa a injetar isso na economia e também subsídios para poder reduzir custos de eletricidade, que inclusive já aconteciam antes, né? Muitas pessoas que me seguem aqui, que mora no Japão, você pode até colocar nos comentários, vai ajudar bastante na nossa discussão. O Japão tinha ali subsídios que começou a tirar e agora vai ter que voltar novamente, né? E você também tem, em relação à proteção de empregos, em relação ao nível salarial, então uma das principais das forças inflacionárias no Japão foi também o aumento ali do salário básico, principalmente nos sindicatos. Mas você agora está vendo uma série de estímulos monetários com gastos ali de governos locais, etc., para poder equilibrar a economia diante dos impactos previstos em relação ao Trump. Assim, se você, principalmente na comunidade brasileira, eu já fui ao Japão algumas vezes, conheci vários dos brasileiros que moram no Japão, você tem uma série de pessoas que trabalham em fábrica, em linhas de produção, e isso é afetado diretamente quando você sabe que aqui nos Estados Unidos os carros japoneses são extremamente populares, a Toyota, Honda, etc. Você tem ali uma quantidade gigantesca de marcas japonesas que são muito bem vistas pelos americanos e fazem parte da vida deles. Então, afetar com as tarifas é realmente criar um grande problema para uma economia que já não vinha muito bem. Então, você pode, se você hoje faz ali, se eu não me engano, o pessoal chama de yakin, né? Vários outros tipos de características dos brasileiros que moram no Japão hoje trabalhando, coloca aqui nos comentários, que vai ser sempre interessante a gente poder ver o que está acontecendo nesse exato momento. E isso dá a impressão de que tem até uma certa folga, porque geralmente quando você cria um pacote de estímulo desse jeito, você aumentaria o fiscal, em princípio seria uma força inflacionária, dependendo de como que você vai adaptar a isso. E como o Japão depende muito de importações, principalmente para energia, ele acaba, isso aqui pode começar a criar uma força novamente de fraqueza em relação do iene em relação ao dólar. Então, querendo ou não, como ele já esteve mais alto ali, já chegou perto dos 160 ienes, né, por dólar, e agora está na faixa dos 142, relativamente baixo em relação aos últimos meses, talvez você possa alegar, se você é o governo, que você está tentando controlar dessa forma, e você tem ali uma certa gordura para poder trabalhar. Mas é aquele grande problema. O Japão está realmente numa arapuca onde você pode salvar a moeda, você pode salvar a dívida, ou seja, os bonds, mas não pode salvar os dois, porque o Japão também, ao mesmo tempo, está tentando controlar a sua própria curva de juros e trazer esses juros um pouco mais para baixo, e isso exige o controle de curva, exige que você imprima mais, que faça mais fiscal. Então, será que o Japão vai desistir daquela narrativa de voltar a crescer, de expectativa de inflação, vai querer voltar a fazer aquele controle? Só os próximos capítulos vão dizer. Agora, tem um estudo muito interessante feito pelo Michael Howell, da Cross Border Capital, no último Substack que ele fez, que eu achei sensacional, que é uma comparação do que aconteceu com os juros de 10 anos no Japão e o que teria sido a curva caso não houvesse a intervenção que sempre foi feita nessa curva de juros. E aqui você vê a de baixo, né? Essa curva de baixo, que é exatamente o que está acontecendo nesse exato momento. Você vê uma queda ali desde os anos 2010, 2014, 2016, e aí você sempre com ali controle de juros, e agora que ele começou a parar, né? Que parou o controle aí a partir de 2024, ou pelo menos reduziu drasticamente, você está vendo esses juros subirem, né? Foi gradativo, né? Já começou ali já após a pandemia, tentando uma normalização, e agora realmente está mais
mais alto, mais condizente à realidade. E a linha de cima é uma linha que seria a própria realidade. Ou seja, você está fazendo que... Você está começando a correr atrás, está começando a convergir para o que seria sem nenhum tipo de intervenção, certo? Então vai ser interessante ver se eles vão deixar isso continuar e se isso vai criar mais problemas para bancos, para carry trade, etc., ou se isso vai ser mantido. Eu vou ficar bem atento ali no Japão para ver os juros. Na verdade, todo o FinTwit já está bastante atento em relação a isso, só que dizendo que vai ter um colapso iminente. Eu só teria cuidado em relação a isso. Pode ser que crie vários problemas para o sistema eurodólar, para o sistema Ripple, né, que o Japão participa ativamente como distribuidor de dólares. Sim, claro que pode ter problemas, mas nesse momento não é uma coisa iminente de quebrar todo o sistema. Então é só para tomar cuidado com esse tipo de narrativa. Existem sempre problemas, mas também existem ferramentas que podem ser ativadas. Você já viu no passado o Japão simplesmente do nada essa curva de juros despencar de uma hora para outra, porque você viu uma compra que foi feita e eles demoram dias para anunciar alguma coisa, para aparecer ali o presidente ali do Banco Central, né, do BOJ, e aí fica aquela, foi manipulado, não foi manipulado. Então tudo isso é típico do Japão, a gente já acompanhou isso bastante. Eu tenho uma playlist, se você quiser acompanhar no canal aqui, só falando sobre o Japão e toda a novela de tudo que está acontecendo. Então esse é mais um capítulo de toda essa saga, né, que o Japão tem. Mas uma coisa é certa, é muito difícil, né, você querer ir para um lado ou para o outro, e o Japão vai ter que escolher. Afinal de contas, quanto mais intervenções você cria, mais distorções você cria, e elas exigem novas intervenções quando você tem os desequilíbrios acontecendo. Então, realmente agora o Japão, ele começou a agir. Então são as formas ali de tentar proteger a sua própria economia e revidar diante de um cenário cada vez mais complicado.